Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. E para tanto eu quero convidar o pastor Nádio Jackson para fazer uma oração inicial e daremos prosseguimento à programação. Pastor Nádio Jackson. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Vou ficar em pé. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade tão feliz que nos concede estarmos aqui nesta noite, para podermos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe o Teu Filho, Senhor, que irá ministrar a palestra. O usa, Senhor, poderosamente. Vem proporcionar para cada um de nós nesta noite um crescimento substancial. Continua estendendo as Tuas mãos, Senhor, sobre cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesta noite realizando essa palestra em parceria com a STEADEB, né? E sendo nessa noite representada pelo pastor Nádio Jackson Saraiva, que é o diretor da STEADEB e também superintendente das EBDs no estado de Pernambuco, pela IEADPE. Estou dizendo tudo isso, muita gente já conhece o pastor, né? Mas quem sabe tem um ou outro que ainda não conhece o pastor Nádio Jackson. Eu quero dar oportunidade ao pastor para fazer o seu institucional. Queridos irmãos, queremos nesta noite primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que nos dá de estar aqui. Agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, o deferimento que concede de podermos estabelecer essa parceria, né, com a CPAD, essa parceria que já está consolidada e que foi incorporada ao calendário acadêmico da STEADEB. Queremos agradecer a casa, né, na pessoa aqui do gerente irmão Williams, né, o carinho, a forma tão anfitriã que ele tem nos recebido todas as vezes nos eventos que nós fazemos parceria, e sobretudo agradecer, né, a todos os alunos, né, que foram convocados, né, para estarem aqui como parte da sua formação acadêmica, poderem participar desta palestra tão maravilhosa que com certeza promoverá o nosso crescimento em Cristo Jesus. Então nós queremos desde já agradecer a todos. Sei que é um esforço maior que os irmãos têm feito para poder estar aqui, mas acredito que será de grande valia para nosso crescimento e incorporação à nossa formação acadêmica. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos a grata satisfação de ter conosco nessa noite vários irmãos, amigos, parceiros da casa, né? Dentre eles, o professor Givanildo Hermano, né? Que é vice, né? Da STEADEB, o evangelista Sóstenes, nosso amigo, né? As suas digníssimas esposas, né? O professor Givanildo, a esposa, a irmã Vanderlúcia. Onde está a irmã Vanderlúcia? Ah, ok, muito bem. Muito bem-vinda. E a esposa do professor Givanildo também, né? Olhando ali, irmã Aurelia, não tem como sumir, não. Tamo junto, viu? Tamo junto. E também nesta noite, vários irmãos, né? Vários irmãos. Nesta noite aqui, a minha esposa também se faz presente com uma participante, né? A irmã Sarinha, né? Tá ali. Deus abençoe vocês. Pois bem, queridos, como nós dissemos, é um evento da casa em parceria com a STEADEB. Queridos, pastor Elias Torralba, ele carinhosamente aceitou o nosso convite. Nós solicitamos autorização do nosso diretor executivo e na hora que nós ligamos para o pastor Elias, ele bondosamente aceitou estar conosco aqui. Foi um pouco difícil a gente conseguir a agenda, porque o homem ele é difícil mesmo, né? E devido às suas atividades, suas atribuições, e ele está nesta noite aqui, chegou agora por volta das 3:30 da tarde, né? Vai embora ainda nesta madrugada, precisa estar 1h da manhã no aeroporto, vai chegar às 5 e pouca da manhã,
não é? E já de manhã cedo participar de uma reunião sobre a declaração de fé, né? Pois é, então tá bem corrido para ele, mas graças a Deus ele está conosco. Eu estava dizendo para ele que eu não saberei recompensá-lo, mas Deus sabe, né? E certamente as orações dos irmãos que estarão orando pelo Senhor, Deus o recompensará, tá bom? Meus irmãos, pastor Elias Torralbo, ele é graduado em teologia, licenciado em pedagogia, pós-graduado em gestão escolar, mestre em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, André Jump, é isso? Me permita, pastor. E em São Paulo, né? Serve ao Senhor como pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Qual a área lá, pastor? Mogi das Cruzes. 141? 41. Mogi das Cruzes. Então auxilia lá na Assembleia de Deus e é diretor executivo da FAESP, ou seja, Faculdade Evangélica de São Paulo. Portanto, meus irmãos, nesse momento nós daremos início, de fato, à ministração e com o Senhor a oportunidade. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu confesso que, com muita sinceridade, que eu estava contando os dias para esse momento de estar aqui em Recife, para nós termos esse momento de apresentação, de também aproximação com os irmãos, de uma conversa a respeito de um assunto que é tão caro para nós pentecostais, em especial nós assembleianos. Mas antes de nós iniciarmos aqui, propriamente dito, a exposição do conteúdo do livro, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, também agradecer, mesmo na ausência, mas muito bem representado aqui, o pastor Ailton, pastor presidente da igreja aqui em Recife, a todo o ministério. Também agradecer, mesmo na ausência, mas também muito bem representado, o diretor executivo da CPAD, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, e também ao irmão William. O irmão William é uma pessoa que nós temos conversado já há algum tempo, mas pessoalmente é a primeira vez que estamos juntos, né? Ou não, nós estivemos juntos em outra ocasião, mas nessa aproximação é a primeira vez e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Parabenizo, eu tenho dito que de longe eu percebo que a loja aqui em Recife é bem dinâmica, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui e agradeço a Ele por este honroso convite. Agradecer ao pastor Nad Jackson, diretor do Estiadeb, também ao vice-diretor, professor Givanildo, Deus os abençoe, a todos os professores, alunos que aqui estão. Então nós vamos dar início de fato aqui ao assunto a ser tratado, e eu quero dar um destaque então ao título deste livro, que é Avivamento, Contribuições de Jonathan Edwards ao Pentecostalismo Brasileiro. Bom, já pelo título impõe a nós, ou a mim pelo menos, a necessidade de algumas justificativas. Então, considerando que eu estou falando aqui para um público estudioso, vocês certamente reconhecem que pelo título do livro é preciso uma justificativa bem fundamentada quando o assunto é esta relação tríplice, avivamento, Jonathan Edwards e pentecostais. Então é uma relação interessante, mas delicada. Mas eu quero iniciar aqui com uma pergunta que eu considero indispensável. E a pergunta é: por que um pentecostal deve estudar Jonathan Edwards? Então, esta é a pergunta. Então, quando alguém olha a capa deste livro, de alguma forma, esta pergunta pode surgir.
não digo que surja, mas ela pode surgir. Porque eu, como pentecostal, deveria ler algo relacionado a Jonathan Edwards. E aí eu tenho aqui algumas poucas respostas ou razões para isso. Em primeiro lugar, porque Edwards, ele é um personagem relativamente conhecido e admirado pelos pentecostais. É evidente que ele é conhecido de forma limitada, quando você pensa no grande público. Ele tem pessoa que não, a grande maioria não sabe quem é Edwards, mas existe ali um grupo que sabe quem é. E dentro desse grupo que sabe quem é, o conhecimento ele é também limitado. E ele não é só limitado, ele é também um conhecimento, eu diria, quase que injusto. Porque o que se sabe a respeito de Edwards, geralmente se sabe a partir de uma mensagem dele: pecadores nas mãos de um Deus irado. E mais, geralmente nós pensamos nesta mensagem nem pelo conteúdo, mas pelo resultado. Porque quando a gente pensa geralmente nesta mensagem, a gente já traz no imaginário aqueles efeitos de pessoas se agarrando nas pilastras do templo porque estavam sentindo que estavam caindo literalmente no fogo do inferno. Então, eu diria que esta é a primeira razão pela qual nós devemos estudá-lo, porque Edwards, em alguma medida, é conhecido pelos pentecostais. Em segundo lugar, nós devemos estudá-lo porque Edwards, ele foi alguém que viveu uma vida dedicada em buscar a Deus. Edwards, por exemplo, ele, naquele livro que certamente a maioria que já leu, se não todos, Heróis da Fé, está lá. Orlando Boyer traz com muita clareza que Edwards, ele tinha o hábito diário de ler, estudar e orar 13 horas, todos os dias. Então, Jonathan Edwards foi um homem extremamente dedicado em buscar a Deus. Ele foi alguém que buscou este fervor espiritual por meio das Escrituras e por meio da oração. Uma vez que ele buscou a Deus, e eu confesso que sempre quando estudo Edwards, leio sobre ele, eu sou estimulado a ser ainda mais crente. Então, por esta razão, eu diria que nós pentecostais também devemos estudá-lo por isto. Em terceiro lugar, e aí aqui eu quero que você preste muita atenção. A terceira razão pela qual nós pentecostais devemos estudá-lo é porque os escritos de Edwards não, eu vou dar ênfase aqui, não se restringem a aspectos calvinistas soteriológicos. Tá? Então, eu vou trazer algumas particularidades aqui, porque até que esse livro saísse, eu tive que ter muitas conversas, muitas. Mas Edwards, ele é considerado um gênio. Só para os irmãos terem uma ideia de que quando, por exemplo, alguém vai estudar letras nos Estados Unidos, existe uma cadeira dentro do curso de letras nos Estados Unidos que é a cadeira de Jonathan Edwards, em que se estuda escritos de Edwards. Não é um estudo teológico, se lê as obras de Edwards. Por quê? Porque os escritos de Edwards contribuíram diretamente com a construção do inglês americano. Então nós não estamos falando apenas de embora esse, conforme ele mesmo diz, tenha sido o maior posto dele, pastor, mas ele não foi só um pastor. Ele foi um pastor, ele foi um teólogo, ele foi um cientista. Para os irmãos terem uma ideia, aos 7 anos de idade, ele já havia desenvolvido um tratado sobre as aranhas voadoras.
em que ele ficava observando as aranhas, como ela constituía as teias, e ele escreveu um tratado de mais de 300 páginas. Quando ele enviou esse tratado para a Inglaterra, o Isaac Newton já tinha escrito algo parecido. E aí por isso que não publicaram. Então você está falando de um gênio. Gênio não pertence a uma classe. Gênio pertence à humanidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos incorrer no erro de descartá-lo por uma parte do que ele escreveu. Então, por que um pentecostal deve estudá-lo? Deve estudá-lo porque ele não se restringiu a aspectos soteriológicos calvinistas. Então, e eu diria que esta seja a principal razão. Outra razão, porque ele elaborou um dos maiores, se não o maior, pensamento teológico sobre espiritualidade e avivamento. À medida que nós avançarmos aqui, nós vamos percebendo a semelhança do pensamento de Edwards sobre avivamento com o que nossos pais pentecostais pensaram. Então, Edwards elaborou um pensamento sobre avivamento que eu diria que, se não for o principal, é um dos principais tratados sobre esse assunto da história. E quem aqui questionaria, como um assembleiano, como um pentecostal, que o tema de avivamento não é caro para nós? Quantas vezes nós não ouvimos na igreja a palavra avivamento? O culto foi avivado, Deus avivou, aviva, Senhor, porque isso é algo presente para nós. Então, um pentecostal sério, ele valoriza isto. Ora, se Edwards, que foi crente, foi alguém crente, está lá no livro Heróis da Fé, como um dos exemplos, como referencial. Se ele tem um tratado sobre avivamento, que é consolidadamente um dos principais de todos os tempos, ora, por que nós que valorizamos o tema do avivamento não haveríamos de estudar avivamento a partir do que ele também escreveu? Não é concordar com tudo, mas é saber o que ele escreveu. E finalmente, porque a sua teologia é centrada em Deus e em sua glória. Bom, respondido isso, a pergunta por que deveríamos estudá-lo, eu ainda preciso dar outras justificativas. Minha tarefa é complicada, mas eu preciso dar aqui algumas justificativas. Primeiro, como é que surge esse meu trabalho? Esse trabalho, essa obra que você tem em mãos aí ou não, mas que está sendo apresentada, ela é fruto da minha pesquisa do meu primeiro mestrado, e que eu fiz entre aí os anos 2016 e 2018. Tá? Então, eu ainda morava no interior do Rio de Janeiro, e eu tinha de viajar constantemente a São Paulo para passar ali uma semana inteira para cumprir os meus créditos do meu primeiro programa de mestrado. Obrigado. Eu estudei durante esse período, e à medida que o curso foi avançando, eu tinha que decidir sobre o que eu pesquisaria. E aí então surgiu a possibilidade, a partir da necessidade que eu percebi, de pesquisar Edwards para oferecer uma contribuição, uma possível contribuição aos pentecostais sobre avivamento. Tá. Aí alguém começou a questionar, mas poxa, Elias, isso vai minar a sua fé. É complicado, mas eu vou dizer aqui, só para os irmãos terem uma ideia.
Quando eu recebi o convite dos nossos pastores, pastor Zé Wellington e pastor Elton Júnior, para sair do Rio, para ir a São Paulo assumir a faculdade da nossa igreja em São Paulo, havia esse questionamento, porque eu tinha acabado de fazer meu primeiro mestrado numa instituição presbiteriana, e todos acreditavam que eu teria me tornado... Isso, complete a frase aí. Me ajuda a não ficar sozinho nessa batalha, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um testemunho pessoal. E ao contrário do que pensaram, esta obra, ela reforça ainda mais as minhas convicções assembleianas. Eu não sei se alguém aqui já leu esta obra. Se não leu, eu peço que você leia, e você vai perceber isso, de que a minha intenção não é desconstruir nada, é justamente o oposto. É simplesmente mostrar que existe um caminho, existe uma forma de nós consolidarmos a nossa fé pentecostal, inclusive estudando a partir da perspectiva de um outro irmão. E aí eu comecei a pesquisar, ler. Por quê? Porque Edwards, ele é um personagem que me encanta desde os meus 14 anos de idade. E como é que eu descobri Edwards? Alguém um dia da própria CPAD falou: poxa, mas logo Edwards. Eu falei: vocês são culpados, porque quem me fez conhecer Edwards foi a CPAD. Como? No livro Heróis da Fé. Está lá, Finney, George Whitefield, Jerônimo Savonarola. Alguém lembra mais algum aí? Aí vai. E está lá o Jonathan Edwards, ou não está? Está lá. A primeira vez que eu li alguma coisa sobre Edwards foi nos Heróis da Fé. Isso com meus 14 anos de idade. Posteriormente, já entrando na minha juventude, eu li o livro também da CPAD, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que é uma seleção de 5 mensagens dele, inclusive Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A partir daí, eu comecei a me interessar por Edwards e comecei a pesquisar. Quando eu fui fazer meu primeiro mestrado, falei: é a minha oportunidade de aprofundar meu conhecimento sobre ele e levar alguma contribuição aos meus irmãos. E assim surgiu. Tá? Edwards é um gigante da história, e ele deve ser consultado, tanto que ele é apresentado dessa forma no livro Heróis da Fé. Uma outra justificativa, que Edwards, ele é alguém extremamente capaz em equilibrar intelectualidade e fervor, porque ele era um homem de uma mente brilhante, mas não abria mão da sua vida com Deus, inclusive valorizava a experiência. Isso está aí na internet, você pode pesquisar a experiência que a Sarah, esposa de Edwards, teve durante o período de avivamento. E isso é relatado pelo próprio Edwards, de que ele voltou de uma caminhada que ele fez. Quando ele entrou num quarto que ele tinha, a sua esposa Sarah estava levitando a 2 metros do chão. Isso, para os sensacionistas que amam Edwards, é uma aberração. É o calcanhar de Aquiles deles. E geralmente eu pego aí, eu falo: como é que vocês explicam? Se o próprio Edwards diz que isso aconteceu, e vocês agora dizem que não pode acontecer mais. Então ele era um homem que equilibrava intelectualidade e fervor espiritual. E também porque Edwards, ele foi um grande pastor. Ele exerceu o papel pastoral, e não só pastoral, também missionário. Porque ele foi expulso da igreja em Northampton, por questões lá da ceia, porque ele herda a igreja de seu avô, Solomon Stewart, que para o avô dele a ceia poderia ser dada a quem quisesse tomar. Para ele, não. Então ele impede. Então a igreja se volta contra ele, expulsa ele da igreja. Ele teve a oportunidade de dirigir uma igreja na Escócia,
mas ele optou por ir pastorear um pequeno grupo de índios na divisa com Massachusetts. Então ele também exerceu papel missionário. Então tudo isso foi acumulando em mim interesse em conhecer esse homem, que com uma mente brilhante orava cerca de 13 horas por dia, estudava 13 horas por dia, orando entre esses momentos, era um excelente pastor e com coração missionário. Inclusive, aquele livro famoso, O Diário de David Brainerd. Alguém conhece esse livro aqui? Alguns conhecem. O Diário de David Brainerd. Quem é que publicou? Jonathan Edwards. Porque Edwards era um patrocinador do trabalho que David fazia entre os índios. Então Edwards é esse homem que acumula essa capacidade de intelecto, mas também devoção a Deus, a sua obra, a sua igreja e a evangelização mundial. Agora, na página 12 aí do meu livro, eu reafirmo as minhas convicções pentecostais. Está aí na página 12, tá? Porque embora ele tenha sido um calvinista, ele tem uma elaboração teológica que serve ao interesse dos crentes pentecostais, por exemplo, como no assunto do avivamento. Então, esse livro não tem absolutamente nada a ver com calvinismo, soteriologia, eleição. Se você ler, você vai perceber que é um recorte na história, é um livro histórico, que eu extraio dali os pontos que ele escreve sobre avivamento, e nós vamos tratar disso agora, e como isso pode nos ajudar como pentecostais, tá? Agora, quais são os objetivos desta obra, já que nós estamos falando dela? Primeiro, propor que os pentecostais entrem em contato com as obras de Jonathan Edwards. Mas isso não é prejudicial? Evidente que não. Vocês são pessoas maduras, vocês são pessoas preparadas, estão se preparando. Aquilo que não condiz com a nossa fé, extrai, tira. Porque quem é que está com a verdade toda? Então, esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo da obra, levar pentecostais a refletir como temos lidado com o tema de avivamento. Ora, eu até te desafio no bom sentido a, por um momento, nem ler Jonathan Edwards. Leia a nossa história no geral. Desde o início da nossa igreja até hoje, sobre o que se pensa sobre avivamento, e veja se nós estamos próximos daquilo que os nossos pais nos ensinaram sobre avivamento, ou se nós nos distanciamos disso. Quando se fala de avivamento hoje, qual é a ideia? O que é avivamento hoje para nós? Quais são as evidências de um avivamento? Nós estamos vivendo um avivamento ou estamos necessitando de um? Como é que a gente identifica se um avivamento ele é genuíno ou falso? Como é que a gente separa o que é verdadeiro movimento pentecostal do que não é verdadeiro? Será que tudo que hoje se fala por aí pode ser considerado movimento pentecostal? Ora, é a partir disso que eu fui estudar. E encontrei em Edwards um ponto para a gente se reencontrar na história. E, finalmente, mostrar que o pensamento de Edwards sobre avivamento se aproxima, eu estou sendo sincero, se aproxima com a teologia pentecostal. É isso mesmo. À medida que você vai estudando aqui, ali, eu vou mostrar por escritos dele e escritos de teólogos nossos, de que há semelhança no assunto avivamento.
capítulo 1 da obra. Eu começo fazendo aí uma breve apresentação do contexto dos dias em que Edwards exerceu seu ministério. Então eu coloco o leitor em contato com o tempo de Edwards. E aí, no que se refere a questões, por exemplo, de saúde, questão social e questão política, você tem aí, primeiro, uma época marcada por epidemias. Aliás, já adiantando aqui, Edwards morreu aos 54 anos, morreu como reitor da universidade, o que hoje é a Universidade de Princeton, e ele morreu justamente por quê? Porque ele se emprestou para ser cobaia da vacina contra a varíola. Então, ele, para ajudar as pessoas no experimento, ele se emprestou e veio a falecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o período de Jonathan Edwards foi um período marcado por epidemias, por surtos. Agora, esse não era o maior problema. O maior problema eram as iminentes invasões de franceses, porque até então não era ainda os Estados Unidos. Edwards vivia naquele lugar conhecido como a Nova Inglaterra, que eram colônias ligadas à Inglaterra. Tem até uma brincadeira, atente bem para isso, tem até uma brincadeira de que dizem que Edwards não era americano, porque na época nem Estados Unidos ainda existia. Na verdade, os Estados Unidos vêm existir pouco tempo depois que ele morre. Inclusive dizem que por causa de George Whitefield, que eclode ali aquilo que se tornou a independência dos Estados Unidos. Agora, esse foi um período, socialmente falando, do ponto de vista da saúde, da economia e da política, um momento difícil. E não só nesse sentido, mas também espiritualmente. Os pastores distantes de Deus, pregações frias, pregações distantes da palavra, a bebida entre os pastores, bebida alcoólica mesmo, era algo comum. O pecado campeava entre os membros da igreja. Então era um tempo difícil de apostasia. Então este cenário, ele contribuiu com as mensagens dos pregadores que surgiram naquele período. Na verdade, as mensagens que começaram a surgir veio como uma espécie de combustível para aquilo que veio se chamar de o primeiro grande despertamento. Então você tem o primeiro, século XVIII, e você tem o segundo grande despertamento com Finney, tempos depois. Mas o primeiro é com Edwards, é dentro desse cenário. E agora, esses acontecimentos foram importantes, porque eles desdobraram em situações que precisam ser analisadas aqui. Aí começa então esse período chamado primeiro grande despertamento. Por que é chamado de grande? Por que grande? Grande porque alcançou outros países. Então, por exemplo, no mesmo período que está acontecendo isso, no que hoje é os Estados Unidos, estava acontecendo com John Wesley na Inglaterra, porque são contemporâneos. Está acontecendo na Escócia, e não só isso, abrange todas as colônias da Nova Inglaterra. Não só isto, afetou todas as denominações da época. Então, por estas e outras razões que isso veio a ser chamado de o primeiro grande despertamento, tá? Agora, você tem a influência do que aí? De um movimento que, se você estudar o movimento pentecostal, você vai encontrar esse mesmo movimento nas nossas raízes, que é o pietismo. Não é isso? Eu estou falando a professores aqui. Você tem o pietismo e o puritanismo. Inclusive, atente bem para isso, inclusive Jonathan Edwards é de tradição puritana.
Ele não é um puritano porque o movimento já tinha terminado, mas ele tem sido chamado de o último dos puritanos, tá? Então você tem esses dois movimentos, o pietismo, o puritanismo, que são movimentos de quê? De santidade, de entrega, de busca a Deus, de interesse pelas coisas de Deus, de busca de santidade, de volta à pureza, de querer ter experiência com Deus. É dentro desse contexto de influência do pietismo que surgem aí alguns pregadores. São vários, os chamados reavivalistas desse período. Nesse livro eu trago 3. William Tennant, que era pai de alguns pregadores, que era chamado de os irmãos Tennants. Você tem George Whitefield, que, ele é inglês, que foi em média aos Estados Unidos 7 vezes, esteve com Jonathan Edwards uma vez, pregando na igreja em que Edwards era pastor em Northampton. Inclusive George Whitefield, ele relata que enquanto ele pregava domingo de manhã, ele diz assim: o senhor Edwards chorava copiosamente na minha frente. Deve ter sido uma cena bonita, né? O George Whitefield pregando e o Edwards ouvindo, né? Deve ter sido bem legal assim, né? E você tem Jonathan Edwards. Então, de todos os pregadores, eu destaquei esses 3. Olha as características deles, né? O William Tennant, qual era a ênfase da sua mensagem? Primeiro, ele falava sobre a gravidade do pecado. Veja se isso não se assemelha a uma mensagem puramente pentecostal. Ele falava sobre a seriedade do problema do pecado. É pregador genuinamente pentecostal que não prega contra o pecado, não é pregador pentecostal. Concorda comigo ou não? Ele também chamava o povo ao arrependimento. Pega os nossos pais pentecostais, mensagem de arrependimento. Também dava ênfase à experiência. Inclusive, tem um filho dele que promovia retiros espirituais. Para aquela época, aquilo era uma aberração. Eles se retiravam para buscar Deus, para ter experiência com Deus. Poderíamos falar mais. Mas aí você tem George Whitefield. Olha a ênfase da mensagem dele. Novo nascimento. Ele dizia: olha, para conhecer a Deus, para viver com Deus, para andar com Deus, para agradar a Deus, tem que nascer de novo. Isso não é uma mensagem parecida com a mensagem pentecostal? Ele tinha uma desenvoltura extraordinária, porque ele tinha estudado dramaturgia, então ele tinha uma desenvoltura extraordinária. Inclusive, Edwards fala sobre isso, porque o Edwards era tímido. Edwards não conseguia encarar as pessoas. Ele pregava de cabeça baixa. Aliás, ele pregava lendo. E ele dizia que admirava o jeito de Whitefield de pregar, mas ele não conseguia ser daquele jeito. Então Whitefield, ele ganha espaço por causa da imprensa. Ele era um pregador que num dia, em um mês de novembro, muito frio, nos Estados Unidos, ele atraiu 13 mil pessoas para ouvi-lo, um domingo de manhã. Esse é o período do grande despertamento. E aí você tem Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele tinha uma personalidade complexa, ele era dedicado ao extremo, tinha uma mensagem de arrependimento, mas de ênfase individual, dizendo: você precisa ter uma experiência pessoal com Deus, no seu coração. Inclusive, já estou adiantando bem aqui, inclusive Edwards tem sido chamado de o teólogo do coração. Tá?
eu vou dar um dado aqui. Quem já leu ou já ouviu alguma coisa sobre Martyn Lloyd Jones? Não precisa dizer que leu, não, tá? Se for um problema. Quem já ouviu alguma coisa dele? Martyn Lloyd Jones, tá? Lloyd Jones sempre teve representantes no Brasil. E ele é um dos responsáveis por hoje ter tanta obra de Edwards em língua portuguesa. Quando você vai conversar com pessoas cessacionistas, pessoas que, enfim, que não creem na manifestação dos dons nos dias de hoje, eles dizem que Lloyd Jones era muito pentecostal para o gosto deles. Inclusive tem um livro do Lloyd Jones que ele pediu para que saísse, só depois que ele morresse, ele falando sobre falar em línguas. Tá? E o Lloyd Jones, ele amava Edwards, e ele chamava Edwards de o teólogo do coração. Por quê? Porque Edwards é essa pessoa que acreditava e incentivava as pessoas a terem uma experiência pessoal com o Senhor. Não só no intelecto, mas a experiência mesmo, do sentir, do experimentar. E isso ele trazia na mensagem. De que forma? Não com muita ênfase, porque não era da personalidade dele, mas ele tinha uma capacidade de trazer figuras na mensagem. E isso eclodia poderosamente. Só para vocês terem uma ideia, que sob a sua liderança na igreja em Northampton, que conforme eu disse, ele herdou de seu avô era chamado de o Papa de Connecticut, ou seja, ele era o líder maior da igreja naquela região, e Edwards herdou a igreja de seu avô. Sob a sua liderança, a igreja de Northampton, ela experimentou 5 ondas de avivamento, com as suas mensagens bíblicas, chamado ao arrependimento. E é nesse contexto de pregação bíblica que surge então o primeiro grande despertamento. Agora, aí vem o capítulo 2 do livro. Depois de eu situar o momento em que eclodiu o grande despertamento, o capítulo 2 fala sobre as mudanças que isso provocou naqueles dias. Por exemplo, mudanças significativas ocorreram, está na página 39, na sociedade daqueles dias, mas principalmente na liturgia do culto. Então, por exemplo, um dado social religioso da época: existiam lugares dentro do templo separados por classe social e cor. Nos dias de Edwards, então, essa cor fica para cá, de pessoa para lá fica outra. É rico aqui, não é lá, mulher lá, estofado para um, madeira para outro. Nos dias do primeiro grande despertamento isso acabou, porque aí o movimento foi tão grande que não tinha mais como nem separar as pessoas. Então o pobre sentava com o rico, abraçava o rico na hora da experiência. Então houve mudanças também na própria liturgia do culto. Então, por exemplo, na página 40, eu falo aí sobre o comportamento das pessoas durante os cultos, que esses comportamentos foram alterados. Por quê? Porque aí é um ponto importante, que como os pregadores pregavam contra o pecado, sobre o arrependimento, as pessoas, elas sentiam o peso do pecado e elas caíam, tinham convulsões, gritavam, começavam a recitar versículos. Fala-se até em pessoas que falavam em línguas que ninguém entendia. O movimento pentecostal ainda não tinha acontecido, mas esses movimentos já estão lá, esses acontecimentos. Então, há manifestação de emoção provocada por meio do quê? Das mensagens. Então, está havendo uma mudança na liturgia. Agora, é claro que tudo isso provocou o quê? Reações distintas. Aonde? Na liderança. E Edwards está no meio disso, tá?
E aí é onde surgem dois movimentos: os velhas luzes e os novas luzes. São termos pejorativos, mas oficiais. Quem eram os velhas luzes? Aqueles que não acreditavam em nada. Então eles olhavam os fenômenos acontecendo e diziam: isso não é de Deus. Na melhor das hipóteses, isso é do homem. E na pior, é o diabo. E os novas luzes? Os novas luzes, por outro lado, diziam o quê? Tudo é de Deus. Então, aconteceu um fenômeno, é Deus. Alguém caiu, é Deus. Alguém está gritando no meio do culto, é Deus. Enquanto os velhos luzes diziam: não é Deus. Então, na página 41, eu falo sobre a divisão que ocorreu na igreja naqueles dias. A igreja ficou dividida. Aí entra Edwards. Porque Edwards tinha estudado em Yale, o que hoje é a Universidade de Yale. E o que está acontecendo em Yale? Um avivamento. Um grupo de alunos começou a orar, e esses fenômenos começaram a acontecer lá no meio da universidade. A direção, pastores preocupados, lembraram de Edwards. Falaram: vamos trazer Edwards, porque esse povo admira ele, ele estudou aqui e ele vai acalmar esses jovens. A partir dali, Edwards começa a desenvolver a sua teologia sobre avivamento. Por quê? Porque de um lado tinha os que acreditavam em tudo, e do outro quem não acreditava em nada. Edwards se coloca no meio disso e começa agora a desenvolver a sua teologia sobre avivamento. Dá para entender o cenário? Extremos, exageros, divisão na igreja, briga. E aí você tinha três problemas na discussão entre velhas luzes e novas luzes, que eram discussões teológicas, ministeriais e pessoais. Gente, se você lê os relatos dos velhas luzes falando dos novas luzes, são ofensivos. Traz para o campo do pessoal. A igreja estava vivendo esse momento, esse enfervecer espiritual, mas estava dividida. É dentro desse contexto que Edwards se posicionou entre esses dois extremos e se pôs a combater os exageros em aspectos duplos. Primeiro, o legalismo, e segundo, as ditas experiências espirituais. Então, tinha exagero dos dois lados. Os que diziam: nada é de Deus, e os que diziam: tudo é de Deus. Aí Edwards vem e diz assim: não, gente, nem tudo é de Deus, mas dizer que nada também. Então quando ele chega em Yale e traz esse pensamento, ele frustra os dois lados. Porque os jovenzinhos acreditavam que ele dizia: isso mesmo, dá lugar. É como a gente diz: dá lugar, varão. Mas ele não disse dá lugar. E os diretores achavam que ele dizia: retém isso aí porque isso é do diabo. Ele chega e diz o seguinte: não é nem uma coisa nem outra. Então o que é? Nós precisamos submeter esses efeitos à luz das Escrituras e avaliar não o efeito, mas avaliar a natureza desses efeitos. Nós precisamos buscar discernimento espiritual para saber a fonte disso. É nesse contexto que surge o que Jonathan Edwards elaborou sobre avivamento. O capítulo 3, tô adiantando aí. Qual é o ponto? Esse é o ponto central da obra. Por quê? Porque é onde eu apresento as contribuições de Edwards ao pentecostalismo. Então eu faço um breve histórico de Edwards,
com ênfase na sua infância. Ora, Edwards, com 13 anos, ele falava o latim, o grego, o hebraico. Edwards, ele era o único filho homem e tinha 10 irmãs. O George Marsden, que é um especialista em Edwards, ele diz assim: Edwards viveu num mundo de mulheres. E as irmãs dele trabalhavam em favor dele, porque ele era de uma família pastoral. Seu pai era pastor, seu avô, como eu disse, era pastor. Então havia uma expectativa de que ele seria pastor. Então elas todas trabalhavam nesse sentido. Então ele foi alguém que se dedicou aos estudos. Com 20 anos ele pastoreou uma igreja em Nova York. Aos 20 anos de idade, em 1723, ele nasceu em 1703. Então desde criança, Edwards, inclusive o Marsden também diz que esse convívio com as mulheres deu a Edwards uma sensibilidade espiritual muito grande. E eu concordo. Eu acho que as irmãs, elas têm muito a nos ensinar nesse sentido, não é? Quando você vai num círculo de oração, por exemplo, o ambiente é outro, ou não é? E de círculo de oração vocês conhecem bem, porque aqui é a casa, né? O Recife é o berço de tudo isso aí. Então, Edwards, como criança, se você lê cartas de Edwards, quando criança, cartas para sua irmã Abigail, para Mary, cartas, tem aí algumas cartas no livro, ele mostrando preocupação com a igreja, irmão William. Igreja, ele criança, escrevendo para a irmã dele, dizendo: olha, a igreja do papai, que o papai é pastor, está vivendo aqui um despertamento, viveu um despertamento, mas ultimamente o povo está meio disperso, está esfriando. E eu olho aquilo e falo assim: rapaz, não é só eu que sofro desse mal, não. Ele também já prestava atenção nessas coisas. Criança. Então eu falo um pouco sobre a infância dele, a formação teológica, a vida pastoral e contribuições gerais. Depois eu faço uma breve exposição de sua famosa mensagem, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Está aí, eu coloco isso. E principalmente o seu pensamento, é claro que é o foco do livro, sobre avivamento. Na página 76, por exemplo, eu deixo claro que Edwards, ele estimava por demais, ele trata aí sobre isso naquele livro dele, Afeições Religiosas. Ele estimava por demais avaliar os efeitos de um avivamento. Aqui eu quero dar uma ênfase, tá? Eu não vou cansar vocês não, mas eu quero dar uma ênfase aqui. Nós temos uma tendência, quando eu digo nós, não estou falando nós que estamos aqui, no geral. E quando alguém diz assim, Deus está falando, ou Deus está me mandando falar, geralmente no imaginário, principalmente nosso pentecostal, a gente pensa assim: bom, se é Deus, então eu não tenho que questionar. Pois Edwards vem e diz assim: é exatamente o contrário. É aí que tem que questionar. Então, por exemplo, quando você pega uma obra dele, eu não sei se tem aqui, Afeições Religiosas, que é o suprassumo que é o suprassumo de Edwards sobre avivamento. É o trabalho mais maduro dele, porque na verdade, já adiantando aqui, Edwards ele vai construindo a sua ideia sobre avivamento ao longo do tempo por escritos. Então, quando ele vai em Yale para tratar daquele problema que eu trouxe aqui agora há pouco, ele tem ali um resumo do que é o primeiro livro dele, que é o meu referencial teórico aqui nessa obra, que é A Verdadeira Obra do Espírito. Depois ele tem marcas distintivas da verdadeira obra do Espírito. E ele culmina com Afeições Religiosas, que é o quê? Ensinando a igreja a separar o falso do verdadeiro. Então ele parte daquele texto em Afeições Religiosas, é o de Pedro: provai
os espíritos. É bíblico isso. Provai os espíritos. Então, para ele, aliás, nessa obra Afeições Religiosas, ele diz que a pergunta mais importante que a igreja deve fazer é: de que espírito é essa ação? Que espírito está por trás disso? Porque o que é que, rapidinho aqui, o que são as afeições para Edwards? É o sentimento por detrás do sentimento. Então eu sinto alegria. Ele diz: isso não é afeição. Isto é sentimento. A afeição é o que está por trás dessa alegria. O que é que está fazendo você se alegrar? Então, se você se alegra com a injustiça, é porque a sua afeição está sob o controle do diabo. Inclusive tem um escritor, o Gerald McDermott, que é um especialista em Edwards. Ele é vivo, trabalha em Yale, pesquisando Edwards. Aliás, em Yale é onde estão os escritos de Edwards. É impressionante, pastor, impressionante. E escrito à mão por Edwards, eles já encontraram o que hoje é contabilizado 100.000 páginas. Porque tudo Edwards escrevia. Inclusive ele colocava os seus filhos para garimpar papel, que na época tinha dificuldade de papel, então qualquer papel que os filhos de Edwards encontravam, levava para o pai. Conta até a história de que ele ia para o bosque caminhar e orar, e não estava nevando, mas ele ia com casaco e tal, ele levava papel dentro do bolso, e ele ia anotando o que ele ia pensando, e ele colocava alfinete no casaco, e ele voltava cheio de papel, e as crianças brincavam: olha, o senhor Edwards foi num lugar que está nevando, porque ele voltava com os papéis todos no blazer. Quando ele chegava em casa, ele tirava e organizava no outro papel. Então, esse Gerald McDermott, ele explica o que são essas afeições, tá? E ele diz o seguinte, que é o sentimento por trás do sentimento. Ele dá até o exemplo de uma moça que o sonho dela é ser médica, é fazer medicina, e ela faz um teste e passa, só que tem que viajar para outro estado, deixar o pai, deixar a mãe, morar com pessoas que ela não conhece, conviver com a privação e a saudade de casa. Aí o McDermott diz assim: ela sabe que vai sofrer, mas ela deixa de ir? Sim ou não? Não. Por quê? Porque existe um sentimento mais forte que o outro sentimento. Então, para Edwards, isso é afeições. Então ele diz que essas afeições têm que estar sob o domínio do Espírito. Porque se essas afeições estiverem sob o domínio do Espírito, todos os demais sentimentos estarão. E aí chegamos então no capítulo 4. No capítulo 4, eu apresento elaborações de Edwards sobre avivamento com o pentecostalismo brasileiro. Aí nessa página é importante, porque na página 96, eu apresento aí a série de escritores pentecostais, tá? Eu falo aí por exemplo, Cláudio Honor de Andrade, Isael de Araújo, Michael Horton, que são pentecostais. Eu coloco aí um documento da Conferência Mundial Pentecostal de 1967. E eu pego, inclusive, o que foi tratado nessa conferência mundial de pentecostais e coloco em contato com o que Edwards estabeleceu sobre avivamento. Eu uso aí, inclusive, uma entrevista que o saudoso pastor Antônio Gilberto já alertava a igreja sobre o quê? Exageros em nome de um falso pentecostalismo. Eu uso aí, inclusive, fala do nosso teólogo, pastor Elianai Cabral. Então, eu nesse capítulo 4, eu faço um tratado também agora relacionando os escritos de Edwards e também os escritos de teólogos pentecostais. E eu trato
aí da primeira obra de Edwards sobre esse assunto, que é a verdadeira obra do Espírito. Aí eu apresento na página 97 essa crescente das obras que eu já trouxe para vocês. Apresenta a origem desta obra, que foi nessa ida dele em Yale para tratar desse problema, que eu já tratei aqui, e mostro que o texto que ele usa da Bíblia para tratar sobre esse assunto é na primeira epístola de João, capítulo 4, e versículo de número 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a partir desse texto, Edwards vai elaborar o seu primeiro tratado sobre essa necessidade de avaliar os efeitos dentro de um avivamento, para evitar o quê? Para evitar os exageros, os extremismos. Converse com um pastor sério. Ora, a igreja do Recife é considerada, se não há, uma das igrejas mais sérias do país. Converse com os pastores e veja se não é uma preocupação os excessos em nome do pentecostalismo, em nome de avivamento. É uma preocupação recorrente e não é de hoje. E essa era uma preocupação de Edwards. Tá, aí eu apresento na página 100 que as consequências da falta de avaliação, e eu encerro aqui: desequilíbrio, perturbação, dúvida, confusão, divisão, infidelidade e até apostasia. A necessidade da avaliação da obra espiritual. Está claro que assim como o Espírito Santo atua, há também espíritos malignos atuando. A avaliação põe fim à divisão. E aí então, as possíveis contribuições ao pentecostalismo. Página 108, eu apresento qual é o pensamento pentecostal sobre avivamento, colocando ao lado do pensamento de Edwards. Coloco na página 109 que a Assembleia de Deus se preocupa com o perigo do engano. Na página 110, eu falo quais são as ênfases pentecostais no propósito e na evidência do avivamento, e quais são as principais. E aqui a gente encerra: apreço por Cristo, contrariedade à corrupção, apreço pelas Escrituras e o amor. Então eu apresento aqui que o avivamento verdadeiro, ele promove a glória de Cristo e a santidade. Ora, se você pegar os escritos como eu coloco aí no texto, coloco no livro, o que os nossos pais nos ensinaram sobre avivamento é exatamente isto. Qual o papel do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Qual o papel do Espírito Santo? Santificar a igreja. O que acontece quando o avivamento vem? A igreja evangeliza mais, a igreja é mais santa, a igreja honra mais a Cristo, a igreja ama mais a Deus, a igreja ama mais as Escrituras. É tudo o que Edwards também desenvolveu. Quer avaliar os efeitos? Veja se o avivamento está produzindo isso ou não. E aí então, toda essa relação entre Edwards e o pensamento pentecostal, eu faço com base em texto do próprio Edwards, assim como de teólogos pentecostais, como Antônio Gilberto na página 102, Elianai Cabral na 108 e 109. Eu cito aí pelo menos umas 4 vezes a declaração de fé da nossa igreja, em consonância com os escritos de Edwards, e o documento, que é um documento oficial da nossa denominação, e mais esse documento da Conferência Mundial do Movimento Pentecostal em 1967, sem contar o dicionário do Movimento Pentecostal. Então a ideia desse livro é oferecer à nossa igreja a possibilidade de nós separarmos o que é falso do que é verdadeiro e entendermos que precisamos buscar um avivamento genuíno da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe.
Paz do Senhor, pastor. Primeiro quero parabenizá-lo, não só pela obra, mas também pela exposição. E este pregador que ficou conhecido apenas por um sermão, mas nós percebemos quantas contribuições trouxe para o pentecostalismo. Eu pergunto para a sua vida pessoal, que o senhor dedicou muitas horas de labor, de pesquisa, o que foi que mais impactou a sua vida, que o testemunho, as experiências, foi que mais impactou para o senhor? Qual foi a maior contribuição de Jonathan Edwards? Muito obrigado pela pergunta, e esse tem um aspecto muito pessoal mesmo, porque, como eu falei, eu me interessei por Edwards, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. De lá para cá eu venho estudando Edwards, pesquisando e inclusive encontrando defeitos nele. Porque esse é um perigo quando a gente estuda uma figura que a gente admira. É até uma crítica que as pessoas fazem de quem escreve livros históricos, que parece que a pessoa de quem você está escrevendo não tem. E às vezes é essa sensação que a gente tem nos heróis da fé. Dá uma raiva da gente, né? Fala, gente, será que, né? Mas ele teve problemas, né? Por exemplo, ele tinha uma personalidade muito complicada. Ele lidava com o problema da vaidade de forma muito intensa. Porque como ele era muito acima da média, ele tinha dificuldade de lidar com as pessoas, porque, por exemplo, uma das resoluções dele, porque aos 17 anos de idade, ele terminou as 70 resoluções de como ele viveria a vida dele. Uma delas é: eu não conversarei com ninguém que não consiga me ajudar a crescer no propósito da minha vida. Então, se ele encontrasse alguém que começasse a conversar qualquer coisa que não fosse o propósito da vida dele, ele cortava. Poxa, mas quem é que vive dessa forma, né? Aí, então ele tem um problema sério, que é a grande crítica a ele, a questão dos escravos. É um problema sério. Você tem um problema que criticam ele de que ele não ajudava tanto as pessoas menos favorecidas. São críticas. Agora, no meu segundo mestrado, eu pesquisei ele de novo, só que aí a espiritualidade em Edwards como forma de contribuir para o aconselhamento pastoral na atualidade. Em todo esse processo, eu diria que Edwards, ele é admirável, primeiro, na minha opinião, essa capacidade que ele tinha de equilibrar intelectualidade e espiritualidade. Eu acho que ele fez isso como poucos na história. Ele era alguém que realmente tinha luz na mente e fogo no coração. E ele lutava por isso, para que uma coisa não suplantasse a outra. Outra coisa, a dedicação de Edwards. Ele era um homem muito dedicado. Agora, o que mais me impressiona é a vida familiar dele. Porque Edwards, ele estudava 13 horas por dia, todos os dias. Ele tinha 11 filhos. O varão, 11 filhos. E quando ele veio a falecer, todos os filhos deles disseram: nós não poderíamos ter tido um pai melhor. Então eu diria que, para mim, Edwards, ele é admirável na intelectualidade, no fervor, mas em especial na vida pessoal dele. Inclusive George Whitefield testemunha isso, porque Whitefield era casado, mas tinha lá seus problemas, e ele falou que a vida conjugal de Edwards era admirável, porque ele ficou hospedado na casa de Edwards. E ele via como era Sarah com Edwards e como era Edwards com Sarah. Então, quando você estuda o legado de Edwards na família, é uma coisa impressionante. Então, eu diria isso aí. Paz do Senhor para todos. Pega leve, hein, varão? Pastor, eu queria saber um pouco mais sobre a posição de Jonathan Edwards sobre a Novas luzes. Nova luz e velha luz. Velhas luzes. Tá. Inclusive, é importante o senhor ter colocado isso, porque Edwards, ele tem um livro interessante, ele é antigo, O Verdadeiro Avivamento.
eu vou tentar lembrar o nome do autor. Ele trabalha muito essa questão dos velhas luzes e dos novas luzes. Tem um capítulo todo dedicado a isso. Edwards, ele criou muita inimizade, inclusive com amigos dele, porque muitos amigos dele aderiram à ideia de rejeitar o avivamento, tá? Então ele foi veementemente contra, porque ele dizia, inclusive esse é um ponto importante, que é uma preocupação da nossa igreja, inclusive, né, do verdadeiro pentecostalismo, que é a falsificação da obra do Espírito. Porque o próprio Edwards dizia que a maior estratégia do diabo em tempos de avivamento é fabricar falsos avivamentos. Porque ele dizia que nada entristece mais o Espírito Santo do que isto. Então, quando Deus começa a visitar o seu povo com avivamento, Edwards dizia, certamente o espírito de engano tentará macular, contaminar, misturar. Daí a necessidade do papel do pastor e daqueles que o auxiliam na área da apologética de defender isso. E é o que ele se propôs a fazer. Então, de um lado, tinha aqueles que diziam, tudo é de Deus. Só que dizer que tudo é de Deus corre o risco de atribuir, inclusive, uma obra que o diabo está fazendo como sendo de Deus. O que é pecado. Só que também tem um outro problema. Os velhas luzes diziam, nada é de Deus e alguma coisa é do diabo. E ele dizia, corre o risco de você estar blasfemando, porque você está atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. Então, a visão dele em relação a esses dois grupos é uma visão de equilíbrio. E como é que se faz isso? Submetendo todos esses efeitos ao escrutínio da palavra. Qual era o principal critério dele em verificar se aquele avivamento era verdadeiro ou não? Mudança de vida. Aí eu pergunto, esse não é um critério pentecostal de avaliar uma obra de Deus? Sim ou não? É por isso que eu digo. Por isso eu enfrentei tudo que você imaginar para esse livro estar aqui. Porque eu acho que a gente precisa permitir isso. Porque Edwards dizia, olha, você quer saber se realmente alguém está vivendo uma visitação do Espírito? Veja a mudança de vida nele. Veja a conversão, arrependimento. Olha para a casa dele. Olha para a forma com que ele tratava a esposa e como ele trata agora. O exagerado vai dizer que basta marchar com o varão. Agora, marchar com o varão é fácil, que ninguém está vendo ele, né? O difícil é conviver com o irmão. Aí é só pelo Espírito. Então, é nesse caminho aí. Pastor Elias, Pai do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, parabenizar pela obra, pela excelente exposição que o senhor fez aí. Foi de muita valia. E a minha pergunta é o seguinte. Nós sempre foi falado aqui sobre as velhas luzes e as novas luzes, que na verdade acaba sendo também um desafio contemporâneo. Hoje nós temos as velhas luzes e as novas luzes também. E a minha pergunta é a seguinte: temos as velhas e as novas, e ainda mais um adendo com essa visão pentecostal. Você tem ainda uma outra variante, que é aquilo que o senhor na sua introdução trabalhou, que é o deslocamento, que é o recorte que o senhor faz da teologia de Jonathan, no sentido de dizer assim, olha, ele é calvinista, mas esse recorte aqui se assemelha muito àquilo que a gente acredita, que a Bíblia defende. Aí a minha pergunta é o seguinte: num contexto de velhas luzes, novas luzes contemporâneas, e mais esse adendo de que, naturalmente, para aquela pessoa que não tem tanta familiaridade com as obras de Jonathan e que já se dá por vencido só pelo fato dele ser calvinista. Não, dele ser calvinista, eu não quero nem ouvir o que ele tem a falar. Aí eu pergunto, dentro desse contexto, dentro desse cenário que eu estou desenhando, a sua obra, ela tem tido mais ou menos dificuldade dentro da aceitação no sentido do público pentecostal?
Muito obrigado pela pergunta, de todo o meu coração. Eu estou me sentindo aqui muito à vontade, porque não foi fácil isso aqui. Não foi. Para mim teria sido muito mais confortável esquecer isso aqui e continuar escrevendo, enfim. Havia uma preocupação, tá? Havia essa preocupação. Agora, eu não tenho como aferir se está havendo rejeição, porque ainda não me chegou nada nesse sentido. A obra tem uns 4 meses? 4 meses, eu acho. Me parece que ainda não ocorreu. Ela tem uma boa aceitação, principalmente porque, olha isso aqui. Você está numa terça-feira, numa capital, com um grupo desse que vem aqui para ouvir falar sobre um tema que, embora seja caro, mas a partir de uma figura que é quase desconhecida. Então eu diria que ela está tendo uma aceitação porque está havendo um movimento de Deus positivo, no sentido de perceber que é possível nós mantermos as nossas convicções pentecostais em todos os aspectos, mas podendo inclusive ir até uma outra fonte, colher ali alguma coisa e ser capaz inclusive de combater erros doutrinários dele e daqueles que o seguem a partir das nossas convicções. Então eu diria que essa obra, até agora pelo menos, ela tem tido mais aceitação do que rejeição. É a impressão que eu tenho, no sentido de que é uma obra, inclusive, que atinge um público específico. Não é uma obra que atinge um público tão amplo. É um público específico e é um público que está interessado nisso. E eu estou muito feliz e eu acho que ela tem tido mais aceitação do que rejeição. Eu não sei se é isso que o senhor perguntou. E eu queria também pontuar o seguinte, pastor, que eu penso que essa proposta, a proposta deste livro, ela, entre outras coisas, traz aquilo que o senhor sempre colocou ali, colocou diversas vezes ali, que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio, né? Nós não podemos, a partir de uma leitura exclusivamente soteriológica, condenar qualquer que seja o autor, que às vezes você tem, por exemplo, nós lidamos muito com material reformado. E aí a gente não tem como não trabalhar com algum material reformado. Então, e às vezes, de alguma forma, nas nossas escolas, isso é até salutar sobre a perspectiva de que você leva o aluno a um amadurecimento acadêmico a partir da visão de confronto. E naquilo que você não pode, que não seria aquilo que a gente defende, você acabar fazendo as observações. Olha, ele está aqui, por exemplo, aqui ele está defendendo o método histórico, gramatical, mas aqui, isso aqui tem nada a ver, isso aqui é teologia. Isso é teologia calvinista. E eu queria parabenizar o senhor pela obra, por esse equilíbrio. Eu acredito que o pentecostalismo brasileiro, ele tem muito a crescer a partir desse mesmo caminho, caminho de equilíbrio, porque se nós nos fecharmos dentro desta visão apenas exclusivamente soteriológica, a gente não tem muito o que avançar. Não tem nem muito para onde ir. Perfeito. Só para confirmar isso aqui, quando surge a discussão entre Armínio e Calvino, lá atrás, essa discussão ela era necessária, porque havia um extremo dos que eram totalmente fatalistas, Deus determinou tudo, e aqueles que eram os liberais, que tudo depende do homem. Então, na soberania de Deus, ali foi necessária aquela discussão para trazer para o centro. Hoje, o período é um período que nós não precisamos mais de divergência. Nós precisamos de pessoas, como os irmãos estão aqui, para fundamentar ainda mais as nossas raízes pentecostais, soteriológicas, pneumatológicas, escatológicas, na nossa fé.
mas entender que esta fé, ela pode ser fortalecida, inclusive, com escritos de pessoas a respeito de um assunto específico, que pensou diferente de nós em outro ponto, mas ali ele é capaz de contribuir com a gente. Então eu agradeço de coração de estar aqui, e agradeço ao irmão William por nos proporcionar, e aos senhores também. Obrigado. Graças a Deus, queridos. Pastor Elias, eu vou fazer um contraponto pacífico, tá? Eu sou peixe fora do aquário, eu sou calvinista. Sou pastor batista e tenho dentro dessa linha teológica o calvinismo, mas vou fazer talvez o que quem virou para trás estranhe, né? Vou parabenizar a escrita da obra, até porque a escrita da obra que Deus te deu, eu entendo quando o Senhor diz assim, não é fácil, principalmente nesse tempo polarizado que a gente vive hoje no Brasil, com a teologia, mas ela traz uma perspectiva que o Senhor já arrematou logo no começo da palestra. Teólogos geniais, pessoas geniais, elas não pertencem a um único movimento, elas pertencem ao todo. E eu afirmaria que teólogos têm muito disso. Teólogos que servem ao Senhor, eles pertencem ao todo, né? Então, o senhor certamente já falou muito sobre o assunto, mas eu queria perguntar como é que o senhor entende a questão do avivamento nessa perspectiva de forma holística, saindo sem querer ser desrespeitoso com o tema que é voltado para o pentecostalismo, mas como é que o senhor, que tem andado aí o Brasil todo, vê essa contribuição de forma holística na igreja, uma vez que nós, como pastores, nos preocupamos com a saúde da igreja onde quer que ela esteja, porque afinal de contas é a igreja de Jesus Cristo. E encerrar mais uma vez parabenizando pelo trabalho que foi escrito. Amém. Obrigado. Pastor Samuel, obrigado pela pergunta. E dizer que o senhor não é um peixe fora do aquário, não. É que o aquário tem várias repartições, né? O aquário é grande demais. Na verdade, não é um aquário, é um oceano inteiro, né? Então é o seguinte, e não é nem um contraponto, eu diria. Essa é uma pergunta que é uma inquietação nossa também. Se o senhor conversar com pastores pentecostais que estão aqui, sérios, eles vão perguntar o que é que está acontecendo no Brasil, na sua visão, é avivamento, não é avivamento? Qual o seu conceito de avivamento? O meu conceito de avivamento é o conceito bíblico, e ele, em alguma medida, passa por aquilo que Edwards, ele defendeu. Se você pegar esta minha obra, eu coloco ali o que está no dicionário do movimento pentecostal, que é um documento oficial da nossa igreja, em que o professor, historiador da nossa igreja, o Israel de Araújo, ele define o que é avivamento. Nessa definição que ele dá sobre avivamento, se puder encontrar aí, talvez seja no capítulo 3 ou no capítulo 4, o Israel de Araújo, ele diz o que é avivamento. E nós temos a ideia de que o avivamento, ele é uma obra exclusiva de Deus. Não somos nós quem promovemos avivamento, não é o homem. Se você perguntar aqui para qualquer pentecostal, avivamento é uma obra produzida por Deus ou por homens? Por Deus. Agora, qual é o cenário propício para o avivamento? Crise na nação, crise pessoal, crise na igreja. Esse é o cenário. E como que você pode contribuir com o avivamento? De duas formas. Primeiro, pregando a verdade, não é isso? E orando por avivamento. Se o senhor for em qualquer círculo de oração aqui do Recife, o senhor vai ouvir as nossas irmãs pedindo o quê? Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra. Então, no geral, a gente pensa igual. Aqui, ó. Avivamento é uma obra de Deus pelo seu Espírito, por meio da palavra, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo e renovando a vida interior de crentes negligentes e sonolentos.
No avivamento, Deus torna novas as coisas velhas, dando novo poder ao evangelho e novo despertamento espiritual para aqueles cujos corações e consciências têm estado cegos, duros e frios. Avivamento, dessa forma, anima e reanima igrejas e crentes a causarem um impacto espiritual e moral nas comunidades. O avivamento implica numa restauração inicial, seguida pela manutenção do renascimento por tanto tempo quanto a visitação durar. É isso aqui. Ninguém está aqui falando, você vê, não fala aqui de efusões, manifestações, porque daí é uma outra discussão. Agora, no geral, eu diria que no nosso conceito, avivamento é isso aqui. Agora, existem outras discussões. Quais são as evidências de um avivamento? Aí nós vamos divergir. Aí vai ter divergência. Mas essa divergência é uma divergência que não nos separa. Primeiro porque possivelmente não vai mudar o que o senhor pensa, mas também não vai mudar o que eu penso. Por exemplo, eu estudando com os presbiterianos, lá no Andrew Jumper, se eu te contar como que eu estudei lá, você não acredita. Não, você acredita. Mas eu fui lá, estudei lá. Meu primeiro mestrado foi lá. Todo mundo rindo de mim. O Elias, quando falava sobre revelação, quem entende revelação é o Elias. O Elias e tal. Um dia eles entraram na questão de falar em línguas. Eu olhei para eles e falei assim: querido, é o seguinte, você pode falar o que você quiser, que você não vai tirar isso de mim, porque a primeira vez que eu falei em línguas eu tinha 9 anos de idade. Quem é que vai tirar isso de mim, meu irmão? Eu não tenho culpa se você não vive isso. Eu vivo. Mas eu não creio. Então, meu irmão, o seu não crer não vai tirar isso de mim. Não vai. Então, aí a gente entra nesse campo. Agora, em termos de conceito, de piedade, de devoção, de desejo, nisso a gente se une. E eu acho que é nisso que a gente tem que se agarrar. No sentido de que o Brasil precisa de uma igreja unida em torno do propósito de buscar avivamento para essa nação. E essa é a proposta. Tá bom? Estamos no oceano e a gente se encontra por uma dessas vias do oceano aí. Obrigado, pastor. Irmãos, bom, esse livro aqui está mais do que divulgado, né? Agora, eu gostaria de recomendar a vocês outras 2 obras que tem aqui à disposição de vocês. O primeiro é esse aqui, Liderança da Igreja na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esta obra foi o livro de apoio da primeira revista Escola Dominical que eu comentei para a juventude da nossa igreja, em 2022. Aqui eu trabalho sobre o conceito de liderança, o que é liderança, o que não é. Apresento aqui a pessoa do líder, porque esse é um problema, né? A gente fala muito sobre a performance do líder e quase não fala do líder como um ser espiritual, emocional e físico. Então eu trabalho essa questão aqui. E claro, a casa me pediu para que eu falasse sobre vários líderes, e eu vou dar 2 destaques aqui. Um é Barnabé. É impressionante como eu tive dificuldade de conseguir material sobre Barnabé. É impressionante. Quase não tem. Agora tem alguma coisa aqui, tá? Então, e no capítulo 6, a casa me deu o desafio, o nobre desafio, de falar sobre ministério feminino na igreja. E me pediu para dar uma resposta introdutória ao feminismo, que é um movimento intelectualmente desonesto, porque eles geralmente partem da ideia equivocada e mentirosa de que a Bíblia e a igreja, em especial a Assembleia de Deus, renegam o papel da mulher. Isso não é verdade. A Bíblia e a igreja não só reconhecem, como valorizam o papel que cabe a elas, inclusive em alguns casos liderando. E aí então eu trago uma resposta introdutória, é introdutória mesmo, mas é uma resposta, e apresento ali o que a Bíblia fala sobre liderança feminina na igreja. E
finalmente esse é um livro muito especial para mim. Eu vou dizer por quê. Esse é o primeiro livro que foi publicado pela CPAD, de minha autoria. Rapidinho eu vou contar para vocês como foi. Acho que nem o irmão Ronaldo sabe. Eu vou contar para ele em breve. É o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Obrigado. Como foi? Eu estava fazendo um ensaio desse livro enquanto eu fazia esse meu mestrado em São Paulo. Tinha 15 páginas desse livro escrito. Era um ensaio. Eu peguei uma frase desse livro, fiz uma arte e fiz uma lista de transmissão e enviei. Mas eu tirei o nome do irmão Ronaldo em respeito a ele. Aí depois eu fiquei pensando, acho que eu vou mandar para o irmão Ronaldo esse pensamento. E fiquei ali uns 10 minutos, mandei. Na mesma hora o irmão Ronaldo me respondeu: Pastor Elias, Pai do Senhor, parabéns pela frase. Isso é um livro? Eu não vou falar que não, né? Está pronto? Tá. Manda para mim? Mando. Irmão, eu escrevi esse livro em 15 dias. Eu virei noites, porque eu tinha o esboço, noites. E aí o livro, não, vou mandar, tal. 15 dias depois, mandei. E foi publicado 2 anos depois. Mas foi. Então, esse é um livro que eu tenho, assim, um apreço muito grande. E é um livro baseado em 3 pilares. Como e por que eu devo descobrir minha vocação. Segundo, como potencializar a minha vocação. E terceiro, como executar. Isso aqui é um livro muito pessoal, porque, lamentavelmente, a maioria das pessoas começa fazendo para depois querer se preparar. E não são poucas as que terminam a vida descobrindo que fizeram durante toda a vida o que não nasceram para fazer. É por isso que você tem muitas pessoas insatisfeitas, porque elas estão envolvidas em um projeto que não é para ela. Então, o processo é: descubro a vocação, me preparo para ela e depois eu cumpro. Aqui eu trabalho, inclusive, a diferença entre chamado e vocação. Não é a mesma coisa. Existem pessoas vocacionadas ainda não chamadas. Mas estou falando em termos de ministério. Mas todo chamado é porque primeiro já foi vocacionado. A vocação, como diziam os puritanos, é um chamado interno, enquanto que o chamado é o chamado externo. Vocação e depois a convocação. A essência desse livro é de que não existem pessoas ruins. O que existe são pessoas no lugar errado, fazendo o que não nasceram para fazer. Então, só você imaginar uma pessoa que nasceu para pregar querendo cantar. Quem é que sofre? A igreja. Ah, não, mas é para Deus. Então canta onde só Deus ouve. Porque Deus é tão perfeito que o imperfeito, quando é de coração, soa perfeito no ouvido dele. Mas no meu não, meu irmão. No meu, então... E não é para te desanimar, é só para te dizer que provavelmente você não foi chamado para isso. Então é um livro que eu recomendo a vocês. E claro, o que você encontrar aí de Jonathan Edwards, adquira. Essa aqui é uma obra fantástica sobre uma antologia, que são escritos pessoais e públicos de Jonathan Edwards. São obras exclusivas que têm sido publicadas na língua portuguesa e que vale a pena você adquirir. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado.